1 Reis 19, verso 9. Todos acharam, amém? Diz ali. Ali entrou numa caverna, aonde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cisto tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei da Síria. E Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Amém, queridos? Até aí, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós oramos, Senhor, neste momento, Pai, pedindo, meu Deus, que o Senhor ministre ao nosso coração, Pai. Minha oração nessa hora, Senhor, é que o Senhor me use nas Tuas mãos, que eu possa transmitir, meu Deus, à Tua igreja, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Que as minhas falhas, limitações, Senhor, elas venham sumir todas, Pai, e eu venha sumir, e o Senhor venha, Senhor, ser engrandecido, Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, é que eu peço. Amém e amém. Pode sentar aqui. Queridos, aqui é uma passagem muito conhecida que certamente a maioria de vocês aqui já ouviram, já leram e já ouviram até ministrar. Mas isso é algo que Deus colocou no meu coração através dessa passagem a respeito deste homem, né, que era um grande homem de Deus, mas em um momento da sua vida ele pega e entra dentro de uma caverna. E o tema da mensagem desta noite é: a caverna não é o seu lugar. A caverna não é o seu lugar. Elias aqui é um homem que, se nós lermos a palavra de Deus, não é mencionado a sua origem ali familiar. Também não menciona o nome do seu pai, a sua mãe. A gente não encontra uma árvore genealógica falando sobre a família de Elias, né, como a descendência ali de Jesus, ali a genealogia de Jesus em Mateus, ali a gente não encontra isto falando de Jesus. Mas em 1 Reis capítulo 17, verso 1 ali, refere-se a ele como tebista. E também que ele morava em Gileade, habitava em Gileade. Né, apesar de não ter informações a respeito de Elias, mas a palavra menciona várias características desse homem. A palavra ali fala que ele era um homem, um profeta, que habitava em regiões desérticas, um homem que usava um couro de cinto, era vestido com peles de animais, né? E isso me lembrou muito João Batista do Novo Testamento. É uma espécie de João Batista do Velho Testamento. A Bíblia fala que era um homem de oração.
Era um homem que tinha uma comunhão com Deus, era um homem que orava, era um homem que era revestido de uma autoridade, dotado de uma autoridade da parte de Deus. E era um homem que era temente a Deus. E essa autoridade que ele tinha de Deus levou ele à presença de um rei, o rei Acabe. Acabe era filho de Onri, que casou com Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal. Uma mulher, um rei e uma mulher que eram terríveis. Esta mulher, ela começa a levantar altares a Baal, e ali ela leva uma nação inteira a adorar a Baal. Uma nação inteira virou as costas para Deus e começou a adorar a um outro Deus. Começou a dedicar a sua vida a outros deuses. Essa mulher influenciou uma nação inteira. Uma mulher perversa, um rei perverso. Então Elias, ele é levantado por Deus para fazer com que uma nação entendesse que eles teriam que se dobrar diante de Deus, que eles teriam que voltar a Deus. Elias foi um profeta onde Deus levantou no meio de uma nação corrompida, uma nação que estava num caos, uma nação que adorava a outros deuses, a deuses estranhos. Então Deus pega e fala: Elias, um profeta do norte, você vai ser levantado no meio de Israel, e ali vai fazer com que o povo se volte para mim. Sabe, e eu fazendo uma comparação hoje, nos dias de hoje, queridos, a nação hoje está corrompida. As pessoas hoje estão criando vários deuses para si, dedicando a sua vida para outras coisas. E, queridos, eu fiquei pensando na nossa igreja, em você, em mim, nós somos profetas, nós somos homens de Deus que Deus tem levantado no meio dessa nação, para fazer com que o povo se volte a Deus novamente. A palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E a gente somos servos de Deus, homens e mulheres aqui estão que foram levantados por Deus, através dos apriscos, através lá na rua onde tu está, onde tu trabalha, levantado por Deus naquele lugar, para falar de Jesus, fazer com que as pessoas se voltem a Deus. Hoje o mundo está carecido de conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. Por isso que quando tu liga a televisão, está esse caos todo. Pessoas egoístas, pessoas que pensam em si próprias, pessoas que levantam deuses para si, para adorar. E a gente olha o caos que está dentro da nação. Política, enfim, a política é um detalhe. Mas a nação está perdida. Como Israel, a nação estava perdida, estava adorando a outros deuses, e Deus levanta este homem para ali converter aquela nação novamente a Ele. E como eu disse, era um homem que era temente a Deus. Era um homem de oração. Elias pega e ora para que parasse de chover 3 anos e meio, e houve 3 anos e meio de seca. Daí Deus pega este homem, a situação está difícil, pega este homem e leva a um ribeiro, e lá fala assim: fica aqui, Elias, que aqui eu vou te sustentar. Aqui ali no ribeiro, estava ali o corvo vinha, tu conhece a história, o corvo vinha, alimentava ele, mas quando o tempo dele ali terminou, Elias, tu pega, sai daí e vai para Serepta. E lá Deus cuida de Elias. Deus lá coloca uma mulher. Elias serviu de canal de bênção para aquela mulher, e aquela mulher para a vida de Elias. Então ele vai para lá, e lá Deus cuida dele. Então, mais adiante, a gente vê que Elias começa a orar, faz aquele altar lá, arruma o altar, faz um desafio aos profetas de Baal, vai a Jezabel, faz um desafio, faz lá um altar, arruma o altar, e ali ele ora para que Deus mandasse fogo do céu e ali consumisse o altar. É um homem cheio de coragem, que ele desafiou mais ou menos, se eu não me engano, uns 950 entre profetas e adoradores de Baal. E ali ele mata 450 profetas de Baal. Então foi um homem que presenciou muitos milagres da parte de Deus. Foi um homem que foi usado tremendamente na mão de Deus, com autoridade. Isto, queridos, no capítulo 18. Mas quando a gente começa a ler ali o capítulo 19, este que a gente está lendo, parece que há uma mudança na vida de Elias, parece que muda as coisas. Agora um homem que orou e parou de chover, agora um homem que pega e
e desafia Acabe, desafia Jezabel, um homem que presenciou tudo isso de Deus. Agora parece que esse homem aqui fica acuado, parece que mudou aquilo que, parece que é outro homem, parece que vira a página. Este homem agora, ele pega essa mulher, ela começa a perseguir ele, ela desafia ele, uma simples palavra dela, ameaçando ele, esse homem pega e foge. Ele sai dali e vai para uma caverna escura, porque simplesmente estava sendo ameaçado por uma mulher. As dificuldades tinham chegado na vida de Elias. E quando chegou uma dificuldade para ele, algo que eu tentei entender o que aconteceu com ele aqui. E o cara se desespera e foge. E vai para uma caverna, e entra dentro de uma caverna. E eu fiquei pensando que muitas vezes a gente age assim, querido. Muitas vezes a gente já presenciou o poder de Deus. Todos nós, a maioria, ou todos nós que estamos aqui, já viram o poder de Deus. Eu sou uma expressão do poder de Deus. Se eu sentar contigo e falar um pouquinho da minha vida, tu vai falar assim, pô, cara. Cada um de vocês aqui, ou a maioria de vocês aqui, se falar um pouquinho da vida de vocês, quando era antes de conhecer Jesus, só Deus para fazer isso na tua vida mesmo. Só Deus para transformar. Isso a gente já viu várias vezes. Eu falava aqui na sábado, numa confraternização que a gente fez da rede, eu falei sobre o aprisco. Eu disse assim, é no aprisco que eu comecei a ver o poder de Deus agindo. Foi num aprisco, eu até mencionei, foi num aprisco que eu vi um homem que estava escravizado por um vício de segunda a sexta-feira, a segunda a quinta-feira, e sexta-feira a família perdia o homem para as drogas, enfim. E foi dentro de um aprisco que eu cheguei, sentei e eu vi o homem esperando eu toda sexta-feira com a apostila e com a Bíblia, sentado no braço do sofá, e ali ele escutando a palavra de Deus, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, esse homem não está liberto disso. O poder de Deus, a gente vê Deus agindo. Foi dentro de um aprisco que eu vi uma pessoa que não podia estar grávida, né? A pastora orando aqui, ela gerou uma menina. Foi num aprisco que eu vi a família sendo restaurada, o poder de Deus agindo. Todos nós aqui já vimos o poder de Deus sendo manifestado, o poder de Deus agindo, mas às vezes as dificuldades chegam diante de nós e parece que a gente esquece disso. Parece que Elias aqui esqueceu de tudo que Deus fez. Esqueceu como ele foi usado por Deus, esqueceu do poder de Deus. Então ele pega e entra dentro de uma caverna. Entrou dentro da caverna. Aqui Elias entrou dentro de uma caverna física. Mas muitas vezes a gente entra em algumas cavernas, que dentro das nossas emoções, das nossas almas. A gente passa a desacreditar, parece, no poder, no agir de Deus, quando chega uma dificuldade, quando chega um problema, que a gente às vezes até já passou por problemas piores. Com certeza aqui Elias já tinha passado por problemas muito piores. Se a gente lê aqui, a gente já viu o cara desafiar um monte de pessoas aqui, profetas, Deus mostrar para ele, daqui a pouquinho a mulher fala assim, eu vou te matar, cara. E o cara, meu Deus, estou morto. De nada adiantou. E às vezes a gente entra dentro de umas cavernas, quer dizer, eu quero ver algumas que a gente pode entrar dentro de umas cavernas. Às vezes sem perceber. Às vezes o diabo nos empurra para dentro dessa caverna. E a primeira caverna que eu quero ver com você é a caverna do medo. Aqui Elias sentiu medo. Ele ficou com medo. E fugiu. O medo e desesperado, ele vou-me embora daqui. Como se diz, primeiro buraco que viu, entrou. Estou aqui, vou ficar aqui dentro. E sabe, queridos, se a gente analisar o medo ele é algo comum na nossa vida. Se eu perguntar se já sentiu medo alguma vez, tu não vai falar assim, eu não tenho medo de nada. Não, alguma vez tu já sentiu medo na tua vida. Por isso que tu bota o alarme no teu carro,
É por isso que tu paga seguro do teu carro. É por isso que quando você saiu de casa, você chaveou a casa. A gente tem medo. Medo que roube. Medo que o ladrão entre e rouba. Então a gente sente medo. Medo é algo comum e, em certo ponto, o medo, muitas vezes, ele é bom, porque ele é um tipo de alerta para nós. O problema é quando a gente é dominado por este medo. Aí a coisa complica. Elias, ele foi dominado pelo medo. O medo dominou Elias. E eu li uma vez um escritor, não sei quem escreveu, fala que o medo se define em um sentimento sufocante que te faz fugir. O medo, ele te sufoca. Meu Deus, eu vou sair, eu vou parar, eu vou fugir daqui. E o medo aqui fez com que Elias fugisse. Fez Elias fugir. E existe, queridos, muitas pessoas hoje que têm medo de muitas coisas. Pessoas hoje que eu conversava uns tempos atrás com algumas pessoas que têm medo de se lançar a Cristo. A gente falava de Jesus para a pessoa, eu tenho medo. Eu tenho medo de entregar minha vida para Jesus. Ou eles falam, eu tenho medo de ir para a igreja e não conseguir. Eu tenho medo de entregar a minha vida para Jesus e os meus amigos, eles falarem alguma coisa. Eu perder os meus amigos. Eu tenho medo de fazer tal coisa. Pessoas que têm medo de fazer alguma coisa, medo da consequência que depois. Pessoas que têm medo de mudar. Tem pessoas hoje, queridos, que entregaram a sua vida para Jesus, mas não toda. Tem algumas áreas da sua vida que não entregaram. Por quê? Por medo da mudança. E para mudar, queridos, para mudar tem que ter coragem. Para a gente mudar, não podemos ter medo. Temos que ter coragem. Temos que ter a consciência que nós temos que mudar, nós temos que entregar a nossa vida por inteiro para Jesus. Não adiantamos entregar a nossa vida pela metade. Mas se eu entregar essa vida, se eu abrir mão disso aqui, eu posso... Pode acontecer isso comigo. Na empresa onde eu trabalhava, uma vez, aconteceu um episódio de uma falha. Dava falha, tinha que parar a linha de montagem. Dava uma falha, tinha que parar. E eu fiquei assim, meu Deus, tem uma falha. Vou mandar para frente. Estava trocando o modelo de máquina. Manda. Falaram para mim mandar. E eu sabia que não. E eu, agora manda ou não manda? Mas eu optei fazer pelo certo. Deu o maior furdúcio. Parou a linha, chamaram. Mas é o certo. Tem que parar. Não, vamos ver o seguinte. Embora que a pessoa que era superior a mim mandou andar, eu peguei. Mas tem uma coisa para seguir. Vem cá, dá um problema aqui. Chegou aí, parou a linha, deu uma confusão. Fui xingado, mas é o certo. Não podemos ter medo das consequências. Mas se eu abrir mão disso aqui, se eu não mentir, eu perco o emprego. Querido, faça o certo, não tenha medo de perder o emprego. Conta-se uma história uma vez, uma ilustração que eu li, de um lugar, um vilarejo, e dentro desse vilarejo tinha um homem, um bandido. Todo mundo tinha medo dele. Todo mundo tinha medo. E uma mulher, ali tinha uma casa para alugar, a mulher chega naquele vilarejo, aluga aquela casa, ela desconhece a realidade do lugar ali. E ela fala para a filha dela, filha, vai lá no mercado, no armazém, lá e compra pão para a mãe. E a mulher vai. E este homem morava em cima e embaixo tinha um bar. E ele estava no bar e a mulher passa com os pão e esse homem mexe com ela. Mexe com ela, toca nela e ela vai correndo para casa chorando. A mãe dela, o que aconteceu? O que foi? E ela fala, mãe, assim, aconteceu isso. E aquela mãe vai lá, mas quem é que fez isso com a minha filha? E todas as pessoas do local falam assim, não te mete com esse homem. Ele fez isso, mas deixa quieto, deixa assim. Deixa assim, esse homem ele entra na casa da gente, ele rouba o que quer, ele faz o que quer, mas ele é um homem muito perigoso. Ninguém ousa desafiar este homem. E ele pega e a mulher, não, mas isso não vai ficar assim.
Eu vou denunciar ele. Eu vou ligar para a polícia e vou denunciar ele. E todo mundo, não faz isso que tu vai te incomodar. E ela, não, vou ligar, liga para a polícia. Chega a polícia entra dentro daquele lugar, tira aquele homem para fora e fala, foi esse homem que fez? O que esse homem está fazendo aqui? Todo mundo com medo de falar o que aquele homem fazia. Um pouquinho aquela mãe sai do meio da multidão, não, foi ele fez isso e outra, ele faz isso e isso com as pessoas aqui. E todo mundo ali foi encorajado por aquela mulher e começou, não, ele faz isso mesmo, não, ele faz isso mesmo, ele faz isso. Resultado, aquele homem é preso, é julgado e é condenado a um longo tempo de prisão. Mas uma mulher tomou posse, querido. Aquela mulher olhou, não, sim, ele pode ser tudo isso, mas maior é o que está em mim do que está nele. Aquela mulher não teve medo. Muitas vezes a gente está em algumas situações embaraçosas e continua nelas por medo de ter uma postura, tomar uma decisão para que as coisas melhorem. A gente não pode ter medo. A nossa vida, quando foi entregue para Jesus, não tenha medo, queridos. Ou se você não entregou a vida para Jesus por algum motivo, não tenha medo. Pode ter certeza que a vida com Jesus é muito melhor de tudo que você já viveu até agora. Ou se você não entregou totalmente a sua vida para Jesus, está passando por alguns problemas, alguns percalços, e a gente sabe. E a gente sabe as áreas que não foram entregues para Jesus. A gente conhece. Vou contar rapidamente aqui um testemunho da minha vida. Era quinta-feira, culto de desafio de fé. Eu entreguei minha vida para Jesus. E eu falei para a Camila, se casamos, entreguei minha vida para Jesus, vai dar tudo certo. E as coisas vão melhorar. Como diz, só que não. As coisas foram pior em algum momento. E eu falei, mas o que está acontecendo? Entreguei minha vida para Jesus, as coisas têm que andar melhor agora. Lógica, tem que andar melhor. Entreguei minha vida, me batizei, me casei, fiz tudo certinho. E antes de vir por culto, eu fui no mercado com a Camila, estava voltando, eu e ela caminhando, eu comentei com ela e falei assim, não, eu vou orar e hoje eu vou no culto e eu quero uma resposta de Deus do que está acontecendo. E o pastor ministrou, não me lembro qual foi a ministração, mas ele fez o apelo, eu fui lá para frente. Me ajoelhei ali e falei, Bárcio, fala comigo, eu preciso que tu me mostre o que está errado. Eu preciso, mas eu já sabia. Mas Deus fala nitidamente ao meu coração através do Espírito Santo, Ele fala assim, tu não entregou tua vida toda para mim ainda. Eu tinha que entregar uma área da minha vida, porque assim, eu só queria trabalhar. Se eu tivesse que trabalhar e tivesse vindo no culto, eu trabalhava. E a vida financeira nunca deslanchava. Trabalhava, entrava os recursos, mas eu não via esse recurso. E Deus disse, tu não entregou a tua vida, deixa que eu conduza a tua vida agora. Tem essa área que tu tem que entregar e deixa eu conduzir a tua vida. Mas na minha caminhada do medo, eu trabalho, não, tenho que trabalhar. Eu tenho uma justificativa com o pastor, tenho que sustentar minha casa, tenho minhas contas. Ô pastor, tem que ficar em casa. E Deus ministra no meu coração, queridos, e o medo de largar, de não largar, o medo de renunciar, hoje eu não vou fazer o teu carro, toca para a semana que vem, o medo de darem para outro fazer. Mas eu tomei uma postura, se eu entreguei minha vida, eu entreguei. Entreguei minha vida ali, eu falei para o Senhor, Senhor, é toda tua. É toda tua. Se eu entreguei mesmo, conduz a minha vida, dirige a minha vida por inteiro. Eu abri mão desse medo, e minha vida começou a melhorar. Financeira. Saí daquele desembaraço, graças a Deus, trabalhando menos e ganhando mais. Trabalhei menos e o recurso aparecia. Porque eu larguei esse medo, o medo de faltar para pagar, o medo de fazer isso aqui, larguei, abandonei. Então, se tem alguma área na tua vida ainda que tu tem medo de abandonar e de largar, abandone. Entregue para Jesus. Entregue para o Senhor. O Senhor entregou, mas e se o Senhor você tem alguém aqui que não entregou a vida para Jesus? Entregue. Está com medo? Mas se meus amigos vão pensar, e se eu não conseguir, eu tenho um vício, se eu não conseguir, e se eu cair, e se eu fraquejar, queridos, se arrependa, dobre-se diante do Senhor, que Ele te ergue, Ele vai te levantar. Muitas vezes também, as bênçãos de Deus, queridos, elas não vêm sobre a nossa vida por medo. Deus quer usar a nossa vida, e às vezes a gente por medo... A primeira vez que o pastor mandou eu ministrar, toda vez eu fico meio nervoso. Mas a primeira vez ele falou assim, o pastor vai ministrar na quinta-feira.
E eu falei, não, pastor, meu Deus, não, vai ministrar, virou as costas, saiu, eu saí atrás dele, catando. Medo, né, nervosismo, sei lá, é uma coisa séria, importante, né? Mas eu venci esse medo, fui lá, o pastor falou, vou ministrar, e fiz, preparei, e ministrei, queridos, né? E hoje eu tenho entendimento. Ele falou assim, vai ministrar no domingo? Vamos ministrar na terça, vamos ministrar. Por quê? A gente quer ser usado nas mãos de Deus. A gente não pode ter medo dos desafios, a gente não pode ter medo das coisas. A Bíblia mostra um exemplo aqui, em Atos capítulo 15, verso 5, de João Marcos, a primeira viagem missionária. Quando ele chega a Panfilha, lá ele amarela, ele fica com medo. Ele fica com medo. E dá aquela discussão, você já deve ter lido isso, a discussão de Barnabé com Paulo. Que o João Marcos não quer ir junto, manda o seguro embora. Ele vai embora, ele fica com medo. E é esse medo que ele fez, que amarelou na hora lá, na segunda viagem missionária, Paulo fala assim, não vou levar esse guri junto. Porque ele ficou com medo. Era um homem que Deus queria usar naquele lugar. E o medo de sei lá do que, dele lá, ele deixou de ser usado naquele lugar. Muitas vezes a gente deixa de ser usado por Deus por medo. Eu vou falar para o meu vizinho ali de Jesus. Mas como é que ele vai receber isso aí? Como é que ele vai entender? Eu não vou falar para ele lá, né? O meu supervisor, não sei quem é que deu um testemunho. Uma vez aqui falou que... O Beto falava o supervisor dele. O supervisor era até ateu, eu acho. Mas, assim, a igreja de Jesus, pode ter certeza que alguma coisa ele semeou no coração daquele homem. Pode ter certeza, nos momentos difíceis, o apelido do Beto lá era pastor, momentos difíceis da vida dele, ele lembra do pastor, que saiu de lá. Mas não teve medo de falar. Falar de Jesus, não teve medo, assim eu sirvo a Deus, isso, a gente não pode ter medo. Quer ser usado nas mãos de Deus, não tenha medo. Se lance. Quer ser usado lá na tua rua, quer ser usado no teu aprisco, não tenha medo. Não tenha medo. Tenha coragem. Muitas vezes as pessoas não conquistam alguns sonhos, algumas conquistam por medo. Se eu não conseguir, não vai dar certo. Tem um sonho, tem um projeto, ore, bota na presença de Deus e vá em frente. Quer fazer alguma coisa lá no teu aprisco? Ore, bota na mão de Deus e vá em frente. Tem uma pessoa lá que quer falar para Jesus, mas o cara é bandidão, o cara é isso, vai em frente. Vai ser usado na mão de Deus. Como eu falei antes dos apriscos, a gente vai falar de aprisco sempre, a gente vive isso aí, a gente vai falar. Né? De aprisco. O Carlos sabe aqui, a mulher traficante, a Odete lá, falemos de Jesus. A mulher botava o dedo na minha cara e falava assim, não concordo com isso aí, e não sei o quê, e teve a vida transformada, queridos, por Jesus. Recebeu a palavra de Deus. Teve a vida transformada, mas ninguém teve medo de falar, de se lançar. Mas eu já escutei isso. Eu não vou lá, não está o aprisco lá, porque tem medo de ir lá. Que medo. Eu era assim. A Camila começou a ir no aprisco lá, eu falei assim, tu quer ir lá naquele aprisco, dentro daquela bocada lá, tu vai tomar um tiro, tu deixa a Vitória em casa. Medo que acontecesse alguma coisa. Mas a Camila, vou lá. Eu tentando, sendo usado pelo diabo mesmo, tentando botar medo na vida dela. Não vai, fica em casa. Mas ela venceu os medos, foi lá, e eu fui junto, e foi a família junto, todo mundo servindo a Jesus, porque superou os medos. Então, a gente não pode ter medo, né? Deus queria usar aqui João Marcos, não pôde, porque ele ficou com medo, né? A gente não pode parar no meio do caminho. Olhe para frente, olhe para Jesus, né? Vença os teus medos. Vença os teus medos, se deixe ser usado por Deus. Vença os medos. Lance fora os medos da tua vida. Deixa Deus te usar. E Deus quer te usar. Segunda caverna que eu falo aqui, às vezes a gente pode entrar, é a caverna da angústia. Elias se sentiu angustiado, abatido e triste. Fui ler um pouquinho sobre a angústia. A angústia é uma doença psicológica caracterizada pelo sufocamento, aperto no peito, uma dor intensa, uma tristeza contínua. Elias estava assim, queridos, pois havia feito de tudo, para aquele povo orar, para aquele povo se dobrar diante de Deus. Mas parece que nada tinha feito efeito. Então imagina aquele homem angustiado,
Meu Deus, o que falta fazer? Meu Deus, eu já fiz de tudo para esse povo buscar a Deus. Eu já fiz de tudo, Deus já se mostrou. Então ele entra numa angústia e fala assim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não vai adiantar. Tudo que eu faço, nada dá certo, nada tem efeito. Então dá aquele aperto no peito, porque parece que as coisas não estão dando efeito. Tudo aquilo que a gente faz, parece que a gente está fazendo e nada acontece. É a dor da angústia que Elias sentiu assim. Muitas vezes a gente faz alguma coisa e passa por situações traumáticas. As coisas não dão certo, a gente, não deu certo. E fica aquela angústia no peito, aquele, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Nada dá certo, eu quero fazer isso, não dá certo. E aquele aperto no peito, aquela tensão. O que a gente tem que fazer? Eu fiquei pensando nisso, queridos. O melhor remédio da angústia, as coisas não estão dando certo, isso por experiência própria, é chorar na presença de Deus. Chora. Quando tu está angustiado, as coisas não estão dando certo, não deu certo aquilo que tu fez, a estratégia não deu certo, né? A gente vai assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Chega diante de Deus e chora. Chega diante de Deus e se quebranta. Porque as coisas, a gente almeja alguma coisa, a gente quer aquilo ali, a gente quer que aconteça aquilo ali, mas as coisas não estão acontecendo, a gente não tem um resultado, chora. Chega diante de Deus e chora. A Bíblia mostra, fala de Ana, esposa de Elcana, Ana e Penina, aquela história que ela ia lá, a Penina zombava de Ana, tu não pode ter filho, eu tenho filho, ele gosta mais de mim. Começava a fazer uma chantagem, aquela mulher não podia ter filho. E ela pega, o que ela faz? Ela vai no templo e vai lá, se dobra diante de Deus e chora na presença de Deus. Ela começa a orar diante de Deus, chorar. E eu fiquei imaginando a Ana chorando, falando para Deus e automaticamente aquilo saindo de dentro dela. Quantas vezes eu ia para o aprisco e a gente quer que o aprisco bombe, as coisas não vão andando. E às vezes não dava certo, as coisas não vinham, as pessoas não vinham. Ou às vezes tu ministrava com alguma pessoa, não adiantava. E eu vinha chorando e falava assim, Senhor, aperto no peito. O que eu estou fazendo? Quantas vezes acho que o pastor escutou isso? O que eu estou fazendo de errado? Por que as coisas não estão acontecendo? Aquela dor, aquela angústia, aquele aperto. A única coisa que eu fazia, chegava em casa, no meu quarto, dobrava meu joelho e chorava. Chorava diante de Deus. Colocava tudo diante de Deus e aquilo ali me trazia um renovo e eu ia de novo, vai dar certo. Deus ministrava no meu coração. Foi isso que Ana fez. Senhor, eu não posso ter filho. Chorava ali na presença de Deus. Aí passa Eli lá e chama a mulher de filha de Belial, chama a mulher de louca, né? Eu fico às vezes pensando, abre um parênteses aqui, muitas vezes a gente olha algumas coisas e rotula. Eli olhou para Ana e rotulou ela, na verdade ela estava se quebrantando diante de Deus, abrindo seu coração diante de Deus, crendo que aquela angústia saía de dentro dela. E aquilo que ela mais desejava, Deus abençoou Ana. Deus concedeu a ela. Então, queridos, o que a gente tem que fazer é chorar diante de Deus. Que com certeza Deus sempre vem com uma palavra ao nosso coração. Ele sempre vem com algo que nos traz força novamente para continuar. Salmo 126, 5 diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Chore bastante. Semeia bastante com lágrimas. Pode estar dando tudo errado. Pode as coisas acontecendo, está dando tudo errado na tua vida, mas está dando tudo errado. Entreguei minha vida. Chore na presença de Deus. Coloque na presença de Deus. Que com certeza Deus vai agir. Deus vai fazer. Jesus chorou em João 11:35. Fala que Jesus chorou. Então temos que chorar, queridos. Abrir o nosso coração diante de Deus. E deixar com que Deus venha agir e trazer o alívio para o nosso coração. Está angustiado? Dobra o teu joelho e coloque tudo na presença de Deus. A terceira caverna, queridos, que eu quero falar é a caverna do fracasso. Elias se sentiu fracassado aqui.
Ele disse: tenho sido zeloso pelo Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Em outras palavras, diz: Senhor, eu tenho te servido, eu fiz tudo, mas nada adiantou. Nada adiantou. Eu fiz tudo, Senhor, tudo como tinha que fazer, mas nada adiantou. Quem não se sentiu fracassado um dia? Eu já me senti várias vezes: não deu certo. Eu fiz, não deu certo. E às vezes isso nos desmotiva, que quer fazer com que nós paramos. Às vezes é uma pessoa que está falando de Jesus, não quer nem saber. Às vezes é um projeto que tu planeja, tudo certinho, vai dar certo, agora vai bombar, está tudo errado. Daí aquilo ali parece que vem um balde de água fria, eu vou, e a primeira coisa que vem na tua cabeça: eu vou parar, não quero mais, vou desistir. Primeira coisa que vem: não quero mais. Ó, pastor, estou largando tudo. Nada dá certo. Eu tentei fazer, mas não deu certo. Elias aqui, ele chega e fala: eu fiz tudo certinho, Deus. Eu fiz tudo como tem que ser feito, mas nada adiantou. Fracassei. Vou parar. Entrou dentro da caverna, vou parar. Sabe que esse sentimento de fracasso é algo terrível. E como a gente luta diante dele? Eu imagino com duas coisas. Primeira coisa é fé. Creia que Deus tem algo melhor. Creia que algo tem algo melhor. E a outra: não tem como, tudo está dando errado na tua vida. Esquece. Alguma coisa de bom tem. Ontem eu falava com uma pessoa e ela falava para mim: por que eu estou passando por isso? Por que nós estamos passando por alguma situação? Por quê? Nada que eu faça, nada que a gente consegue fazer tem efeito. Eu falei para ela assim: como nós vamos falar que a alegria vem pela manhã se nós não passar pela noite do choro? Como? E vamos olhar num ponto de vista assim, sabe? Aquilo ali alegrou ela. A gente vai ser os únicos que vai poder falar do milagre de Deus. Que Deus fez. Não tenha dúvida disso. Está se sentindo fracassado, não deu certo? Olhe para aquilo que está dando certo. Troque a tua visão. Pedro, quando está no barco lá e Jesus está caminhando sobre as águas lá, e aquela história toda é um fantasma, não sei o quê, e ver que é Jesus, Pedro fala assim: se é tu, Jesus, deixa eu ir até contigo aí. Jesus fala para ele: vem, Pedro. Aí Pedro vai lá e mete os pés na água e sai caminhando, e estou caminhando sobre as águas. E chega um momento que a onda vem, e aquela história toda: Senhor, me socorre. Jesus dá a mão para ele, ergue Pedro. Como é que a gente pode analisar essa história? Ou a gente pode dizer assim: Pedro olhou para o vento e fracassou. Certamente você já ouviu uma pregação assim. Certo? Olhou para o vento, olhou para as dificuldades, afundou. Mas a gente pode olhar de uma outra forma. Pedro foi o único que botou o pé sobre as águas. Foi o único que participou dessa experiência. Queridos, depende do ponto de vista que a gente olha as coisas. A gente olha as coisas. Às vezes a gente tem um olhar assim: deu tudo errado, deu tudo certo. Só fracasso. A gente mesmo se enterra. A gente pega a caverninha, a gente mesmo entra para dentro. É aqui mesmo, aqui é o meu lugar mesmo, vou ficar aqui. Olha de um outro ponto de vista as coisas. Olha de um ponto de vista. De um outro ponto de vista. Às vezes é dolorido. É dolorido. Às vezes a gente não gosta. Né? Mas não faça com que isso te trave. Não faça com que isso te pare. Saia dessa caverna. Olhe de uma outra forma. Olhe de um modo diferente. Né? Por quê, querido? Porque Deus nos fez vitorioso. A gente em Cristo Jesus é mais que vencedor. Então tu não é fracassado. Tu não fracassou. A história de José a gente pode interpretar também de um outro jeito. José lá, Deus tinha um plano na vida de José, Deus tinha um propósito na vida de José, deu sonho para José, enfim. Daí daqui a pouquinho todo aquele plano que Deus tem para a vida de José
parece que nada, está tudo errado, Deus mentiu. Está dando tudo errado, eu estou dentro de um poço, eu estou vendido como escravo, eu estou passando por isso, na casa de Potifar, fui parar dentro da cadeia, tudo errado. José pode ter pensado assim, sou um fracassado mesmo, aquela promessa que Deus tinha para a minha vida, aquilo é delírio meu, era sonho. Mas ele confiou em Deus. Onde colocava ele fazia as coisas bem feitas. Dava tudo certo, não sei, talvez dava alguma coisa errada. Mas tudo aquilo colaborou para que ele chegasse aonde Deus queria colocar. Então as coisas que dão errado na nossa vida, eu penso que elas são boas. Nos serve para nos ajudar em alguma coisa. Um aprendizado. Tem coisas que deram tudo errado na minha vida e hoje, na hora eu fiquei bravo, deu tudo errado. Mas hoje eu entendo, graças a Deus, que deu errado. Hoje em dia, com os erros, eu aprendo e acerto. Com as coisas que não deram certo, então nem tudo que dizer fracasso, pode ter certeza. Coloque tudo na presença de Deus, coloque tudo diante de Deus, confia nele. Se as coisas não deram certo, é porque não era para dar agora. Aprenda com isso e vá adiante, prossiga. Mas não fique dentro da caverna, sentindo um fracassado, eu vou largar tudo como fez este homem aqui. Eu vou parar. Tudo errado, tudo que eu fiz não deu efeito, vou parar. Então sai dessa caverna. Como eu disse, Deus nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? A quarta caverna que eu quero falar é a caverna do abandono. Elias aqui se sentiu abandonado. Olha só o que ele diz. Eu fiquei só e tentam tirar a minha vida. E Deus estava ali. Eu fiquei só. Tem só eu que restei. Eles querem me matar ainda. Tem ninguém por mim. Estou abandonado, estou sozinho. Estou numa encrenca, estou numa enrascada aqui, estou sozinho. Eles querem me matar. Às vezes a gente pensa que está sozinho. Às vezes a gente pensa assim, mas será que Deus não está vendo? Será que Deus não me abandonou? Olha só, será que não está vendo tudo isso que eu estou passando? Toda a dificuldade, todos os problemas. A gente se sente sozinho. Parece que a gente não tem ninguém para nos ajudar. Parece que não tem ninguém para nos estender a mão e falar assim, cara, vem aqui que eu vou te ajudar, eu estou contigo. A gente nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Eu falava assim, Deus está sempre cuidando de nós. Eu falava, não, por isso Deus está sempre cuidando de nós. Às vezes a gente pensa, Deus não está me cuidando. Mas Deus não está nem aí para mim. E eu fiz uma pergunta, num dos apriscos, agora não me lembro qual que é. Eu falei assim, será que Deus pode esquecer de nós por algum momento? Será que Ele pode, por algum instante, esquecer da gente? Eu até, as minhas reflexões, eu fiquei pensando, quando Deus fez os céus, a terra, quando Deus fez a terra, em quem Ele estava pensando? Em nós. Se o homem sair daqui do planeta aqui e ir para outro, tu consegue viver? Deus ajeitou esse lugar, a terra, fez a atmosfera, fez tudo, adaptou tudo para quem? Para nós habitarmos aqui. Deus pensa na gente, Deus cuida da gente. Então, no momento difícil que você está passando, não deixe entrar no seu coração, não mente, Deus não está nem aí para mim, Deus não me abandonou. Deus não abandona. Deus não deixa ninguém. Às vezes a gente se sente abandonado, mas isso não quer dizer que Deus nos abandona. Isso não quer dizer que Deus não está com a gente. Isso não quer dizer que Deus não está nos olhando. Estão passando as coisas, pode ter certeza. Se Deus não estivesse contigo, as coisas estavam pior. Se Deus não estivesse ali cuidando de ti, as coisas estavam indo cada vez pior. Então Deus não nos abandona, querido. Deus, Ele está sempre junto. Temos a família da fé, os irmãos unidos, comunhão, união. Eu fiquei tão feliz que eu escutei a respeito da nossa igreja, falando acho que foi num dos apriscos, falando que estragou o carro,
lá estava empenhada, daqui a pouquinho ligou para um, ligou para outro, daqui a pouquinho estava todo mundo ali. A igreja inteira ali, estava um monte de gente para ajudar e sabe, ficou encantado, então a gente não está sozinho. Às vezes, quando a gente menos espera, Deus coloca uma pessoa na nossa frente para nos ajudar, Deus coloca uma pessoa para nos amparar, um irmão, para nos ajudar, não digo só em dificuldades físicas, mas também nas nossas emoções. Deus sempre coloca uma pessoa do nosso lado para nos ajudar. Deus não nos abandona. Eu me lembro uma vez que eu estava lá na Steel e o Misa estava trabalhando lá, e eu estava com um monte, recém-convertido, um monte de coisas dentro do meu peito, aquela angústia, e Deus não está nem aí para mim. Eu comecei a falar com o Misa lá, e a gente começou a conversar, e começou a falar algumas coisas para mim, que lá entrava no meu coração, e eu podia sentir, Deus está falando comigo. Saí dali, entrei no meu carro, estava indo embora, não me lembro se eu fui levar o Misa em casa, alguma coisa, saímos juntos, estava indo embora, o diabo sopra no meu ouvido, tu não vai receber a salvação, aquelas coisas que o diabo sopra, literalmente, ouvindo, sopra no ouvido, tu não vai ser salvo, não sei o quê. Eu parecia um louco dentro do carro, falei assim, você não vai ser salvo, não quero nem saber, eu sei que eu vou falar de Jesus para muita gente, sabe? Mas no momento eu estava me sentindo abandonado, desamparado. Aí Deus coloca uma bênção do meu lado ali para falar umas palavras, para minha vida, me animar, me erguer, e eu pude ver se eu não estou abandonado. A gente nunca vai estar abandonado, queridos. Jesus, ele se sentiu só na cruz. Para quê? Quando ele fala assim, Deus meu, por que me abandonastes? Por que me desamparastes? Ele se sentiu só. Ele se sentiu só para que você não ficasse só. A gente nunca está só. Às vezes a gente pode estar passando por uma maior dificuldade da nossa vida. Pode não ter ninguém junto. Mas pode ter certeza que você não está sozinho. Pedro, quando ele estava preso, passando uma barra na prisão, ele não estava sozinho. Tinha uma igreja orando por ele. Às vezes a gente não pode estar fisicamente, mas as nossas orações vão aonde a gente quer. Ela pode chegar aonde a gente quer. Então a gente nunca está sozinho. Eu fiquei pensando quando Jesus naquela cruz lá, pregado e falando, Seu Deus meu, por que me abandonaste? Isso me fez pensar, será que Deus abandonou Jesus? Se Deus não abandonou Daniel na cova dos leões, se Deus estava com José dentro da prisão, se Deus não tinha abandonado ninguém, será que poderia naquela hora ter abandonado Jesus? Cheguei a uma conclusão, queridos, que Jesus se sentiu abandonado. Por quê? Porque os nossos pecados estavam sobre ele. E a Bíblia fala que o pecado faz separação de Deus. Então Jesus falou assim, vou me sentir abandonados, só, para que nós não ficássemos só. Lá na cruz ele se entregou, sentiu abandonado, para que nós possamos ter 24 horas da sua presença, se nós quisermos. 24 horas de intimidade com Deus, de buscando a Deus. A gente tem isso hoje, graças a Jesus, que se entregou na cruz pelos nossos pecados, que se sentiu sozinho, que no momento que ele mais precisava, não tinha ninguém com ele. Não, eu vou ter que passar por isso, né? Porque daí eles nunca vão estar só. Eles nunca vão estar sozinhos. Por causa da entrega de Jesus Cristo na cruz, a gente tem essa multidão de irmãos, tem essa família, por causa de Jesus. Por causa de Jesus, você tem o irmão que está do teu lado aí, eu posso dizer para ti, pode contar com ele. Pode contar com ele. Pode ter certeza, queridos, que todos que estão aqui, né, estão sendo cobertos de orações. Do pastor, da pastora, alguém está orando por ti. Eu fiquei encantado quando eu vi um caderno de oração e o meu nome estava lá, eu nem sonhava em estar na igreja. Tinha pessoas orando por mim, por quê? Porque Jesus se entregou naquela cruz. É para a gente ter essa comunhão na horizontal e na vertical. Por causa de Jesus, queridos. Então, se você passar pela sua cabeça, entrar pela caverna do abandono, vou ficar aqui, não tem ninguém comigo. Estou sozinho.
Se pensar na tua cabeça, o meu líder me abandonou, o pastor me abandonou, Deus me abandonou, ninguém, é mentira do diabo, sai da caverna. Sai da caverna, sai para fora, tem sempre alguém orando por ti. A hora que tu precisar, pode ter certeza. Pode ter certeza que Deus vai estar agindo. Amém, queridos? Queria te convidar a ficar de pé neste momento. Queridos, a caverna não é o nosso lugar. Aqui, no verso 16, 15, Deus diz para Elias aqui: vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei da Síria. Queridos, aqui, para Elias, para ele tinha acabado. Tudo acabado. Ele entrou dentro daquela caverna e ele pensou assim, deu. Fiz de tudo já que tinha para ser feito e deu. Mas Deus vai lá e fala para ele o seguinte: cara, o propósito que eu tenho na tua vida ainda não acabou. O plano que eu tenho para ti não acabou. Muitas vezes, queridos, na nossa caminhada, parece, as dificuldades são tantas. E a gente parece que coloca um ponto final nas coisas. Mas a gente serve a um Deus de escala, que faz um ponto, um destino final, que parece ser final, em escala. Deus fala para Elias aqui: não acabou, Elias. Tu pensa que acabou, mas tu tem algo a fazer ainda. Tu tem que ir lá ungir rei, tem que ir lá consagrar um profeta. Nada acabou. Às vezes quando tu chegar no momento da tua vida e parece que tudo acabou, Deus faz aquilo em uma escala. Tem mais. Tem mais ainda. Sai da caverna. Sai da caverna, porque o que eu tenho para a tua vida não acabou. Tu pensa que acabou? Não acabou. Tu pensa que é o final? Não é o final. Tem mais para ti ainda. Tem mais. Sai da caverna. Nós somos chamados, queridos, para fazer a diferença. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida, né? E a gente tem que tomar posse disso. Deus quer usar a tua vida. Como eu disse antes aqui, Deus quer usar a tua vida. Ele tem um propósito para nós. Então, a gente não pode desanimar. A gente tem que ter coragem, força. Porque Deus está sempre com a gente. Sempre conosco. Deus nunca nos abandona. Ele quer usar a tua vida nas mãos deles. Amém, queridos? Então eu quero, neste momento, pedir o Rodrigo para vir aqui, Rodrigo, por favor. E talvez você, queridos, se encontre em alguma caverna. Não sei qual delas. Talvez não seja nenhuma que eu mencionei aqui. Caverna do desespero, caverna do medo. Mas são coisas, às vezes, que tentam fazer que a gente venha parar e desistir do plano que Deus tem para nós. E essa mensagem nesta noite, queridos, é para te motivar a sair da caverna. Porque ali não é o teu lugar. Deus tem mais para a tua vida. Deus tem algo maravilhoso para fazer através da tua vida. O poder de Deus quer chegar sobre a tua vida e quer que você seja usado nas mãos deles. Então, se você, querido, está com alguma dificuldade, está dentro de alguma caverna, eu te convido aqui para vir à frente aqui, que nós vamos estar orando. Orando por você, o pastor vai estar orando. Talvez você já pensou em parar, já pensou em desistir. Talvez você pensou em abandonar tudo, como eu já pensei. Talvez você já desistiu dos sonhos que você tinha. Talvez você já não tem mais força para continuar, como Elias aqui não tinha. Elias aqui não tinha mais força. Ele falou assim:
Ó Senhor, Pai, não dá mais. Não dá mais. Talvez você esteja desse jeito. Eu te convido nessa noite a você quebrantar o teu coração diante de Deus. Abrir o teu coração. Talvez tem coisas que você não consegue mais. Mas eu tenho certeza, queridos, que o poder de Deus, a ação de Deus sobre a tua vida, vai te revigorar. Vai trazer força. E você vai continuar. E você vai colher muitos frutos que Deus tem para a tua vida. Amém, queridos?